Aleluia. Estamos na nossa 10ª mensagem desta série Conhecendo Jesus, segundo ou através do Evangelho de São João. E hoje nós vamos falar de uma pessoa que é alguém que tem o caráter de Cristo, demonstrou o caráter de Jesus, e é uma pessoa de uma expressão bíblica muito interessante. João capítulo 3, versos 22 a 26, vai ser o texto que nós vamos ler. João 3, 22 a 26. Nós estamos desde maio, maio, falando sobre essa pessoa maravilhosa de Jesus, conhecendo Jesus, e nós estamos expondo o Evangelho de João e vamos até o final. Estamos ainda no capítulo 3, tem muita água para rolar, não é verdade? João capítulo 3, verso 22, o texto está ali se você quiser acompanhar. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial, e eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, o qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra, fala com quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Muito bem. Apesar do título dessa série de mensagens ter sido essa, Conhecendo Jesus, através do relato do Evangelho de João, hoje nós vamos conhecer um pouco de João Batista, o outro João. O verso 22 começa dizendo assim: depois disso o quê? Depois disso que nós falamos na semana passada e retrasada. Na semana passada e retrasada nós vimos a conversa de Jesus com um líder judeu, na verdade um fariseu, um puritano da época de Jesus, um grupo de elite de religiosos de mais ou menos 6.000 pessoas da época de Cristo, que eram chamados fariseus, aqueles que eram defensores ferrenhos da lei. E nós vimos a conversa de Jesus com Nicodemos. Jesus, na verdade, na conversa com Nicodemos, Jesus institui algo que era completamente novo para aquela época, a verdadeira expressão da religiosidade. Jesus fala do nascer de novo, porque o judeu daquela época tinha a expressão da sua religiosidade simplesmente nos atos, nos rituais, tudo aquilo que era exterior. Mas quando Jesus conversa com Nicodemos, Jesus institui um novo conceito, e ele fala a respeito
do novo nascimento. E a Bíblia diz que Jesus, depois da conversa com Nicodemos, ele ainda permanece nas terras da Judéia, mas ele vai para o interior. Ele vai lá, ele não vai para Jerusalém, ele vai para o interior, lá ao norte, em Enom, perto de Salim, um lugar que tinha muitas águas. Jesus, na verdade, se desloca da conversa com Nicodemos de Jerusalém e vai lá para o sul e começa a ter uma conversa. E lá no sul, um lugar onde tinha muitas águas, João Batista estava batizando, e Jesus vai para um lugar próximo da onde João Batista estava batizando e também começa a batizar. A Bíblia, você vai ver depois, nós vamos falar que na verdade não era Jesus quem batizava, eram seus discípulos, mas Jesus estava presente ali. Os estudiosos dizem que Jesus ficou mais ou menos 6 meses ali naquele lugar, depois da conversa com Nicodemos, e ele estava batizando num lugar, e próximo dali era o lugar onde João o Batista costumava batizar, o mesmo lugar onde Jesus foi batizado por João Batista. Jesus na verdade retorna para aquele lugar. E João, o Batista, ele era um pregador do deserto. A mensagem de João Batista era a mensagem mais pura, mais essencial do Evangelho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa a pregar, e qual que é a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na verdade, arrependimento é algo extremamente necessário para a gente enxergar e entrar no reino e ver o reino de Deus. Sem arrependimento, sem a metamorfose que nós falamos na semana passada, o metamorfos, né? Um novo nascimento, a nova vida que vai brotar dentro de nós, através da regeneração do Espírito Santo, é extremamente essencial para que a gente possa viver a vida do reino. Ninguém consegue viver ou entrar no reino de Deus com a natureza humana, com aquela natureza que nós nascemos. Por isso Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer de novo, senão você não vai entrar, nem ver e nem entrar no reino de Deus. E Jesus começa a pregar a mesma mensagem, porque essa é a mensagem da Bíblia. Não adianta a gente querer passar panos quentes ou pregar a mensagem mais superficial da Bíblia. Apesar de na Bíblia ser extremamente possível pregar a respeito da vida de vitória, como nós lemos o texto que eu li no início, a essência do Evangelho é transformação de vida. O que eu quero dizer, se Deus tiver que te dar a vitória, te levar para o céu, Ele vai querer te levar para o céu, não vai te dar vitória. Você entende que a prioridade de Deus é essa? E Jesus começa a pregar, e no verso 26 tem mais ou menos um comentário meio invejoso dos discípulos de João Batista. Eles vão lá para João Batista e dizem assim: mestre, aquele camarada que o senhor batizou, que estava contigo lá do outro lado do Jordão, o qual você testemunhou, ele também está batizando, e os membros aqui estão tudo indo para lá. Os membros aqui da nossa igreja, os nossos seguidores, os discípulos de João Batista, estavam indo para Jesus. Esse foi o comentário dos discípulos de João Batista. Senhor, poxa, eles mais ou menos estavam querendo dizer: mas poxa, mas que falta de ética daquele discípulo que o Senhor batizou. O Senhor batizou aquele moço ali, Jesus, né? Aquele que o Senhor testemunhou, e agora ele vem batizar perto da gente, e os membros da nossa igreja estão tudo indo lá para a igreja dele, todo mundo se dirigindo lá para Jesus. E foi esse o comentário. E a gente começa a perceber que a partir daí, no relato bíblico, o ministério de João Batista, gradativamente, a aceitação que João Batista tinha começa a diminuir. Ele meio que, enquanto o ministério de João Batista começa a diminuir, na mesma proporção, o ministério de Jesus começa a crescer. Por isso que os discípulos de João Batista vieram meio que indignados falar para ele: João, nós estamos perdendo o membro da nossa igreja. E as pessoas começaram a deixar João
para seguir Jesus. E os discípulos de João Batista, fiéis a João Batista, eles começaram a perceber que o ministério de João Batista começa a entrar no ostracismo. E esse era o medo deles, de que João Batista perdesse o seu ministério, que ele tinha galgado com tanto suor. O homem do deserto, o homem que se vestia de pele de animal, que comia gafanhoto, mel silvestre, o homem que vivia no deserto, que as pessoas iam ouvi-lo pregar. E eles vão conversar com João Batista: você vai perder o seu ministério, João, se essas coisas começarem a acontecer. E os sentimentos que aqueles discípulos tiveram, gente, é mais ou menos igual, semelhante ao sentimento que nós também podemos ter em várias circunstâncias da nossa vida. O sentimento de que às vezes nós estamos sendo diminuídos. A gente tem um pouco para aprender com a vida de João Batista aqui. E quantas vezes não aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo várias vezes isso, nas duas situações que eu vou te contar. De repente eu trazer um pregador para pregar aqui na igreja. Aí eu estou lá na porta cumprimentando os irmãos. O pessoal fala assim: nossa pastor, que mensagem abençoada, faz tempo que eu não ouço uma mensagem assim. Aí o pastor que está lá do lado fala assim: Jesus amado, estou mal. Mas isso já aconteceu comigo do outro lado também, de eu ir pregar numa igreja e alguém fala a mesma coisa para mim: ô pastor, faz tempo que a gente ouve uma mensagem assim, e o meu colega está ali do lado. Então não sei o que fica mais sem graça. Isso é uma coisa perfeitamente possível de acontecer. Você sempre vai achar alguém que é melhor que você. Talvez na empresa que você trabalha lá, chega um funcionário novo, e aí você vê que aquele cara, que aquela pessoa começa a trabalhar melhor que você, começa a ter mais reconhecimento do que você. Talvez chegue alguém na igreja, você que já é um membro da igreja antigo, chega alguém mais novo e você começa a perceber que aquela pessoa começa a trabalhar mais, vai pintando meio que aquela inveja, né? Talvez o vizinho lá que mora do lado da sua casa vai lá e compra um carro da hora. Aí você fala assim: puxa vida, Deus dá asa para quem não sabe voar. Já ouviu esse termo? Às vezes essa situação pode acontecer conosco. O sucesso de alguém que você considera menor que você, e você vê aquela pessoa prosperar. Esse é um sentimento que muitas vezes pode brotar no nosso coração. É o que está acontecendo aqui. Era o que os discípulos de João Batista estavam sentindo. E eu coloquei o título dessa mensagem como o subtítulo, né? Porque o título eu já falei, mas o verdadeiro sentido do ser. Estou emprestando aqui um conceito da filosofia de Platão, que ele fala que o ser é um conceito que engloba a nossa existência, que engloba as coisas objetivas e subjetivas que a gente tem, a realidade da nossa existência. Ele usa essa palavra ser, como dizendo com o ser humano, quem nós somos. Por quê? Porque no relato de João Batista, você vai perceber que João Batista tinha uma das coisas mais valiosas que qualquer ser humano pode ter, que é o autoconhecimento, que é saber quem ele é de verdade. O autoconhecimento é tudo, gente. Quanto mais você se conhecer, menos você vai sofrer. Eu não sei se você já ouviu a palestra do professor Leandro Carnal, quando ele fala a respeito do autoconhecimento. Um dia eu estava ouvindo, ele dizia o seguinte: que quando as pessoas não têm autoconhecimento, elas são muito superficiais, elas se frustram muito rápido, elas se magoam muito rápido, quando a pessoa não se conhece. Por que ele disse isso? Porque ele diz o seguinte: se alguém chega para você e fala assim: você é chato. Você conhece alguém chato? Não cutuca ninguém agora aí, por favor, pelo amor de Deus, maridos e mulheres. Você conhece alguém chato? Eu conheço muita gente chata. Quando alguém fala para outra pessoa: você é chato, se isso for verdade,
É o que Leandro Carnal diz. Se o que falam a respeito de você é verdade, você sabe isso a respeito de você, por que você vai ficar magoado? Ué, se você sabe que você é chato, e a pessoa diz que você é chato, beleza. Está mentindo? Não. Para que você vai ficar magoado? Não tem por que você ficar magoado. Agora, se a pessoa fala que você é chato e você não é, por que você vai ficar magoado? Porque é mentira. Você vai magoar por quê? Então não tem por que a gente ficar magoado se a gente se conhece bem. Quando a pessoa fala alguma coisa de você que você sabe que é verdade a respeito de você mesmo, não tem por que você magoar. E se o que ela falou é mentira, não tem por que você magoar também, que você vai falar, não, isso é mentira, eu não sou assim. Então o autoconhecimento é tudo na nossa vida. Quando a gente se conhece, isso é tudo para nós. E eu vejo em João Batista que alguém que sabia quem era. Ele sabia. Por que João Batista não ficou frustrado, gente? Porque ele tinha um conhecimento verdadeiro e real acerca de si mesmo. A gente vai aprender muito com essa pessoa linda. Talvez não linda aos olhos, talvez não linda, porque um homem que vivia no deserto escaldante lá do Oriente Médio, com mais de 40 graus, vestindo pele de carneiro, pele de animal, não devia ser alguém que cheirava muito bem, não devia ser muito bonito, que estava babeadinho, que estava com o cabelinho arrumado. Mas a pessoa que João Batista é uma pessoa linda, maravilhosa. E nós vamos aprender, porque ele reflete o caráter de Cristo aqui, gente. A gente vai aprender um pouco a respeito dele. A primeira coisa que João Batista compreendia a respeito de si mesmo é que o que Jesus era, tinha ou fazia veio de Deus para Jesus. No verso 27 ele fala isso. A isto João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado se vier do céu para ele. A primeira visão que João tem em relação a alguém que está indo melhor do que ele é justamente o fato de reconhecer que Deus foi quem deu, veio de Deus para a vida da pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, que às vezes as pessoas conquistam e galgam situações ou coisas que a gente não sabe o quanto que a pessoa penou para aquilo, o quanto que a pessoa orou por aquilo, o quanto que a pessoa viveu para aquilo acontecer. Quem olha de fora, às vezes pode achar assim, poxa, é injusto ele ter ou ela ter e eu ter menos e não ter, mas você não sabe o que foi que a pessoa lutou, ou orou, ou pediu, ou fez para receber aquilo que ela está recebendo. Então o que João Batista reconhece quando as pessoas vêm reclamar de Jesus para ele, é que ele diz assim: não, mas o que está acontecendo com Jesus foi lhe dado por Deus, veio de Deus para a vida dele. E isso é muito interessante. Por isso que ele não se lamenta por certas características que Jesus tinha. Ele não fica com inveja. Inveja é um sentimento, um dos piores sentimentos que brota no coração humano, não é? Inveja, que é mais ou menos parecido com a cobiça, são diferentes, mas mais ou menos parecidas. Cobiçar do outro é querer o que o outro tem. Cobiçar alguma coisa de alguém é querer o que o outro tem. Invejar alguma coisa de alguém não é só querer o que o outro tem, é não querer que o outro tenha, é não querer, é ficar bravo porque o outro tem. Por isso que inveja é um sentimento ruim. Mas no coração de João Batista não tinha inveja, porque ele sabia que o que estava acontecendo com Jesus tinha sido dado por Deus para ele. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, gente. Às vezes as pessoas que nos cercam vão ser mais do que a gente, vão ter mais, mas você não sabe o preço que a pessoa pagou por isso.
Você não sabe o quanto Deus está abençoando aquela pessoa ou por que ela está sendo abençoada. E eu estou falando, evidente, de pessoas que de caráter, porque tem muita gente que consegue coisas ilicitamente, mas aquelas pessoas que são de caráter. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente tem que ter humildade de reconhecer o que as pessoas têm. Por isso que uma das artes mais importantes na vida de qualquer pessoa é saber trabalhar em equipe, né, gente? Porque somos diferentes. Eu não vou ser bom em tudo, mas tem coisas que eu sei fazer e tem coisas que eu não sei. Então, para que eu vou tentar gastar energia para tentar melhorar o que eu não sei? É melhor eu me aprimorar naquilo que eu sei e trazer pessoas para trabalhar comigo, perto de mim, que tenham aquilo que eu não tenho. Isso é uma arte, né? Hoje as empresas trabalham em equipe, as igrejas têm equipe. Por quê? Porque nós vamos colocar perto de nós pessoas que possam fazer aquilo que nós não somos bons para fazer, para que a gente possa gastar energia naquilo que eu sou bom. Porque se eu tiver que gastar energia naquilo que eu não sou, eu vou gastar muita energia e eu nunca vou ser igual àquela outra pessoa. Então a gente tem que saber o nosso lugar. Isso é muito importante para a vida de qualquer pessoa. A segunda coisa que eu aprendo com João Batista é que ele tinha uma visão real de quem ele era. Ele diz assim: vocês, no verso 28, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. João Batista sabia que ele não era o protagonista da história, não. No verso 29, ele diz que não é o noivo. Até interessante usar essa ilustração, ele é amigo do noivo. Olha que interessante. Que essa é, infelizmente, uma das características do ser humano, é observar os outros e desejar ser como eles, possuindo algumas características dele. É natural que no início da nossa vida a gente tente copiar as pessoas. Isso é uma coisa natural. Principalmente na fase da adolescência, na começo da juventude. Enquanto a gente não tem maturidade, é comum a gente copiar as pessoas. Depois, quando a gente adquire a nossa maturidade, a nossa própria personalidade, a gente passa a ser a gente mesmo. Mas o que a gente é, muitas vezes é uma composição daquilo que a gente viu dos outros. Eu tive pessoas que me influenciaram no meu ministério pastoral. O jeito de pregar, o jeito de liderar, porque em algum momento da minha vida eu tive que copiar essas pessoas. Depois de um certo tempo no ministério, eu fui tendo a minha própria personalidade, desenvolvendo o meu próprio ministério. Mas eu fui ensinado por pessoas, os meus pastores, os meus mestres, as pessoas com as quais aprendi, são pessoas que me influenciaram. E que em algum momento da vida eu estava consciente ou inconscientemente copiando aquela pessoa. É muito comum você ver pastores nazarenos pregarem assim, que agora quase ninguém usa mais terno, né? Mas assim, pegar assim. Por quê? Porque tem um missionário na nossa igreja, um dos fundadores da igreja do Nazareno no Brasil, o pastor Jaime Kratz, ele pregava aqui, pegava assim, segurando a aba do paletó. É muito comum você ver alguns pregadores, pastores nazarenos, pregarem assim, levantando o pezinho. Quem que prega assim? Quem lembra? Olha lá, Wagner, pastor Luciano. Pastor Luciano foi meu professor no seminário. Ele é baixinho, acho que ele fica assim, para ficar mais alto. Mas é natural isso. Depois que a gente vai adquirindo maturidade. Mas o que Paulo fala em Romanos aqui, 12:3, ele fala assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós.
Não adianta você pensar acerca de você mesmo mais do que você é, porque você vai ter problema, você vai se frustrar, você vai ter rejeição, as pessoas vão te rejeitar. Quando a gente usa o termo assim, essa pessoa se acha, não é? Acha que é o rei da cocada preta, se acha, ele não é tudo isso, ela não é tudo isso. Quando a pessoa tenta ser o que ela não é, ela vai criar inimigos. E aí a gente aprende isso com João Batista, lindo isso, porque ele tinha uma visão real de quem é ela. A gente precisa saber quem nós não somos, a gente precisa saber quem a gente é, e a gente também precisa saber quem a gente pode ser. Porque apesar de eu não precisar, e não seria uma boa ideia ficar focando nos meus defeitos para tentar ser melhor nos defeitos, é melhor eu me capacitar nas minhas qualidades, mas sempre evoluir naquilo que eu tenho de melhor, ser o melhor e evoluir naquilo que eu sou melhor. João Batista sabia quem ele era e sabia quem ele não era também. A terceira coisa que nós aprendemos aqui com João Batista é que ele tinha o desprendimento de se alegrar com o sucesso de Jesus. Verso 29, ele diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria que agora está completa. Olha que coisa linda, coisa linda. João Batista diz assim: eu estou alegre por causa de Jesus, porque Ele é o noivo. Então ele está usando uma analogia de casamento. Porque você deve concordar comigo que uma das coisas mais difíceis do ser humano é se alegrar com a alegria do outro, não é verdade? Chorar com os outros é fácil, chorar com os outros. A gente vê alguém passando, a gente chorar com os outros é fácil. Agora se alegrar com os outros, aí vem a inveja, né? A gente tem dificuldade de se alegrar com os outros. Mas no casamento, você percebeu que o casamento é uma coisa que a gente se alegra com os outros, com quem está casando? A não ser o ex, né, do noivo, da noiva, ou a tia encalhada, né? Também pode ser que não se alegre. Mas normalmente a gente se alegra no casamento, não é verdade? E João Batista usa a analogia do casamento, fala assim: poxa, quando chega o noivo e o noivo chegou e vai até o casamento, que alegria, né? A gente se alegra no casamento, a gente fica lá, a gente vê, às vezes casamento, eu faço casamento às vezes, o pessoal está debaixo de sol, e aí não tem a cobertura. Você imagina só que coisa difícil. Para quem não tem telhado como eu, fazer casamento no sol pelo amor de Deus. Eu fiz um casamento um dia lá no acho que chama Paternon, lá em Nova Odessa, que é um lugar assim, tem umas paternons bonitos assim, que negócio enorme, tem uma cobertura lá para o pessoal que está. A cobertura é só para o celebrante, para os noivos. Os padrinhos, eles ficam todos embaixo, tem uma escada. Então quem já foi já lá, e os convidados todos lá. E o casamento era para começar às 5 horas da tarde. E eu estou lá esperando o casamento começar às 5 horas da tarde. E 5 horas, e eu olhando para o tempo, começou a fechar. 5 horas da tarde, e nada da noiva. 5h15, nada da noiva. 5h30, nada da noiva. 5:45, nada da noiva. E o tempo preto. Aí Jesus, não vai dar certo esse negócio. Quando ela entrou 5:10, eu comecei a fazer o casamento, que era para ser às 5, 5:10. Eu estava com a minha cerimônia toda escrita, o meu esboço, e comecei. Aí de repente eu começo a ouvir o cerimonial: corre pastor, corre pastor, corre pastor, vai rápido pastor, vai rápido pastor. Aí quando eu olhei, começou a cair uma chuva, gente. E aí eu falei assim, bom, eu estava pregando, eu falei assim, bom, vamos para os votos então. Porque bom, a parte mais importante do casamento, o que é? O voto. Então vamos fazer isso rápido, que se fizer o voto, já deu, pode acabar o casamento. E eu comecei a fazer os votos, e a chuva, sabe aquela chuva torrencial? E eu rapidamente, você aceita, repete para eu rapidamente aqui fazendo os votos, e a chuva, ó.
Quando eu olho, que eu termino de fazer os votos, que eu estava aqui com os noivos, eu olho, todo mundo que estava lá, que devia estar no casamento, eles simplesmente saíram tudo correndo, foram para o salão de festa. A cerimônia foi de 10 minutos, viu, gente? Todo mundo correu para o salão. E eu olho assim na frente, os padrinhos e as madrinhas, todos estavam lá, debaixo daquela chuva. E eu começo a olhar na cara das madrinhas, só vê aquele negócio preto correndo aqui assim, a maquiagem, né? Aqueles cabelos, né? Eu começo a ficar tudo assim, aquela chapinha abençoada, né? As madrinhas ficaram lá, gente. Foi Jesus amado. Mas eles estavam lá por quê? Eles estavam alegres e felizes pelos noivos. Eles ficaram lá porque eles foram chamados para ser padrinhos. Os convidados vazaram tudo para o salão de festa. E foi a primeira cerimônia de casamento que eu fiz em 10 minutos. 10 minutos. Não era gente da igreja, fica tranquilo, porque o pessoal, quem será que fez isso? Que bafo que é esse? Que barraco? Não, gente, não era da igreja, não. Fique em paz, viu? Mas você imagina. Então, uma coisa que João Batista faz aqui, ele reconhecer isso. Ele reconhece, ele se alegra com o ministério de Jesus. Isso que a gente tem que fazer. E para finalizar, João Batista tinha uma convicção da sua missão de vida. Ele diz no verso 30: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que coisa linda. João Batista sabia o seguinte: eu sou o precursor. A minha função é preparar o caminho de Jesus. E se eu já fiz a minha função, eu já cumpri e pronto. É a mensagem que ele dá para os seus discípulos que estavam angustiados com o ministério de Cristo. Ele sabia qual era a função dele. E a vida de João Batista, Jesus disse, nós já lemos isso aqui, dos homens nascidos de mulher, Jesus diz assim: ele é o maior. Dos homens nascidos de mulher, João Batista diz: ele é o maior. Mas esse homem teve a sua popularidade reduzida, ele foi preso, e ele teve a sua cabeça cortada e entregue numa bandeja, porque ele falava a verdade. Foi esse o fim de João Batista. Aí você pode dizer assim: que fim triste, né? Não, foi não, porque ele glorificou a Deus com a vida dele. O que João Batista tinha que fazer? Preparar o caminho de Jesus. Ele fez com excelência. Com excelência. Acabou. Só isso. A gente tem que entender a nossa missão de vida. Porque quando a gente não sabe qual é a nossa missão de vida, a gente vai se frustrar, a gente vai querer fazer o trabalho do outro. A gente vai querer ser o Cristo, mas não era a função dele ser o Cristo. Ele era simplesmente a voz que clama no deserto. João Batista tinha um coração aberto para agradar a Deus, e ele foi até o final. Isso custou a vida dele, custou a cabeça dele literalmente, mas ele foi até o final. E isso a gente pode aprender com ele. João Batista sabia da humanidade de Jesus, da sua humanidade, e reconhecia a divindade de Jesus. Verso 31 diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra, está falando dele, e fala como é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele reconhecia que ele era um ser humano e que Jesus era Deus. João Batista, tinha certeza do ministério de Jesus. Verso 32: ele testifica do que tem visto e ouvido, mas em esse é o seu testemunho. João Batista testifica da pré-existência de Cristo. Aquele que o aceita e confirma que é Deus verdadeiro. Verso 34: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ele sabia do ministério de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E João Batista sabia que a partir daquele momento o bastão estava na mão de Cristo,
E o foco tinha que ser para ele, não mais para João Batista. Ele sabia que ele tinha cumprido a missão dele. Verso 35: o pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Se você não se encantar com essa pessoa maravilhosa de João Batista, se você não se encantar com essa pessoa linda, você vai perder muito em aprender com ele. Porque, irmãos, nós também temos uma função muito parecida com João Batista. Nós também temos que introduzir Jesus ao mundo. Nós temos que ser a voz que clama no deserto. Nós temos que apontar, não para nós, mas para Jesus. A gente tem que entender que nós também somos aqueles que vão preparar os precursores de Jesus para a vida daquelas pessoas que ainda não conhecem. Nós temos uma função, e essa função é de todo mundo, ser igual a João Batista, preparar o caminho de Jesus para os corações daqueles que ainda não conhecem. É a nossa função hoje. Nós temos que ser iguais a Ele. Convém que Jesus cresça, que a gente diminua. Se você quiser crescer, Jesus diminui na sua vida. Já brincou de gangorra alguma vez? Gangorra é isso. Enquanto não está em cima, está embaixo. Quando aquele que está em cima sobe, você abaixa. Se você crescer, Jesus diminui. Mas se você diminuir, Ele vai crescer. E as pessoas vão olhar para você e vão entender Jesus em você. Porque não é você que elas têm que ver, é Jesus que elas têm que ver. Nós temos uma função igual de João Batista, dessa pessoa maravilhosa. Você quer ser uma pessoa maravilhosa? Leve Jesus para os corações das pessoas. Seja humilde. Humildade, irmãos, não é ser pobre, não é não ter condição. Humildade é você não reivindicar o que você é você se colocar abaixo. Jesus não reivindicou. Paulo fala isso em Filipenses 2. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo. Jesus podia dar carteirada e falar assim: eu sou Deus, mas ele resolveu assumir a morte de servo e morreu na cruz. Você entende isso? É esse o caminho dessa pessoa linda e maravilhosa. E eu quero concluir com duas preocupações de Deus, duas coisas que Deus se preocupa, e eu gostaria que você entendesse, baseado nesse texto. Primeira coisa, Deus se importa muito pouco com o que você tem, porque você nunca vai ter mais do que Ele. Então o que você tem para Deus pouco importa. Deus está muito preocupado com quem você é, com quem eu sou. Guarda isso. Não adianta achar que o fato de você ter alguma coisa, Deus vai ficar impressionado com o que você tem. O que impressiona a Deus é o que nós somos, o nosso caráter de verdade, a nossa humildade. Essa é uma primeira coisa que a gente tem. Se você não guardou nada, guarda isso. A segunda coisa que eu gostaria que você guardasse: Deus não está preocupado com o seu sucesso, Deus está preocupado com a sua vida eterna. Portanto, por quê? Porque o texto termina assim, no relato de João: quem crê no Filho tem a vida. Está o mesmo assunto de Nicodemos aqui. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus, se você tiver sucesso e eternidade, beleza, viu? Mas se Deus tivesse que escolher te dar sucesso ou te dar vida eterna, eu não tenho dúvida que Ele vai te dar vida eterna, porque a prioridade de Deus é levar você para viver com Ele eternamente. Esse mundo aqui passa, gente, e logo logo passa. Você sabe que a nossa vida é um sopro, passa. Uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, mas todo mundo vai. Mas depois dessa vida tem uma eternidade. Se você colocar Deus na parede e falar assim: ou sucesso ou eternidade, Ele vai falar para você: eternidade. Ele prefere que você viva na miséria, mas que você vá para a eternidade. Tenha certeza disso. Agora é lógico, é evidente, né? Se você puder ter maturidade para ter as duas coisas, aleluia, né? Você vai ter as duas coisas. Mas a prioridade de Deus é a sua vida eterna. Por isso, você precisa convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, não saia por aquela porta sem fazer uma oração pedindo para Jesus fazer parte da sua vida a partir de hoje e lhe dar o presente que Ele conquistou para você na cruz, que é a vida eterna. Esse nascer de novo que Jesus fala para Nicodemos aqui no começo do capítulo 3. Jesus precisa fazer parte da sua vida. Se você veio nessa igreja, eu não quero que você
seja membro dessa igreja. Não é esse o meu foco. Se você quiser, será bem-vindo. O meu foco é que você saia daqui com Jesus. Isso sim. Se você sair daqui com Cristo, eu estou feliz. Se você abrir o seu coração para Jesus, eu estou feliz. Eu acho que eu cumpri o meu propósito como pregador. Por isso eu quero convidar você a orar. Feche os olhos onde você está. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, louvar o teu nome pela tua palavra, te agradecer por esse tempo que pudemos compartilhar a palavra do Senhor, e que o teu Espírito Santo, Deus, nos ajude a sermos o que nós somos de verdade. Eu não queremos ser mais nem menos. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entendermos que o Senhor tem que ser glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Que quando nós diminuímos, o Senhor cresce. E quando o Senhor cresce, nós nos tornamos pessoas incríveis. Assim como João Batista foi uma pessoa incrível. Deus, como essa sociedade precisa de gente incrível. Como essa sociedade precisa de gente humilde. Como essa sociedade precisa de gente para dar aquele tapa na cara mesmo. Com atitudes verdadeiras, humildes, com caráter, como precisa. Como nós precisamos ver os Joões Batistas vivendo nos nossos dias. Que o Senhor nos ajude a sermos parecidos com Ele, e que o Senhor nos ajude a entendermos que Jesus precisa fazer parte da nossa vida. Ele precisa estar em nós. João Batista apontou para Jesus, e nós queremos apontar para Ele também. Que o Senhor Deus abençoe o coração daquele irmão, daquela irmã, daquele nosso amigo que agora está abrindo o seu coração para o Senhor. Recebe esse coração. Com os olhos fechados, eu gostaria que todos vocês repetissem uma oração comigo, mas fale em voz alta. Diga assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados que eu cometi até hoje. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te recebo como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.